Continuemos os nossos estudos em História do Brasil, Nova República. Já passamos pelos primeiros, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, e chegou a hora de estudar o governo Lula, os dois governos Lula. Nós não dividiremos em duas aulas, veremos tudo agora. Eu não vou fazer o primeiro governo, parar e fazer uma outra videoaula sobre o segundo mandato. Assim como a gente fez com o Fernando Henrique, nós discutiremos tudo agora, nesse mesmo vídeo aqui. Vamos junto? Como eu sempre faço, coloquei aqui já no início, já no meu primeiro slide, os dois destaques do governo Lula, né? Minha escolha, minha visão. E eu defini que para o governo Lula é difícil a gente comentar de governo Lula sem falar de corrupção, o escândalo da corrupção, é assim que ele entrou para a história, escândalo mesmo. E as políticas assistencialistas, então nós vamos conversar um pouco sobre quais políticas foram essas, mas ao mesmo tempo essa palavra que eu estou escolhendo já tem uma crítica, né? Até que ponto essas medidas de transferência de renda que nem começam no governo Lula são basicamente assistencialismo, né? E não uma transformação social. Então essa palavra foi escolhida a dedo para a gente já deixar no ar aí uma visão mais crítica. Vamos começar falando do próprio Lula, né? Ele vai governar 2 mandatos, conforme já dito, ele chega em 2003, vai até 2006, o primeiro mandato, se reelege, já que a emenda da reeleição já havia sido aprovada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, que já usou essa emenda, né? O primeiro a ser reeleito foi o próprio Fernando Henrique. Chega o Lula e também vai se beneficiar dessa emenda. Ele é reeleito e em 2007 ele começa o segundo mandato, vai até 2010. Comecemos falando da figura de Luiz Inácio da Silva, depois transformada em Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula é um pernambucano, nascido em 1945, teve 2 companheiras, viúvo da primeira, casou-se com a dona Marisa, que também já faleceu na gravação dessa aula, né? Em 2020 nós estamos gravando, dona Marisa já não está mais com o Lula. Com a dona Marisa ele teve 4 filhos, não tem ensino superior, é até uma questão que ele está sempre envolvido nela, ele está sempre rebatendo esse tipo de crítica, né? Quem disse que ensino superior significa competência, porque ele não tem ensino superior. Estudou no Senai o curso para ser torneiro mecânico e exerceu essa profissão. Vale lembrar que ele vem do Nordeste para São Paulo, com a família, tentar uma vida melhor, sendo mais um desses nordestinos que migram para São Paulo, né? Essa migração comum. Qualquer um que estuda um pouquinho de geografia ou de história do Brasil sabe que isso é comum. Lula é mais uma família, vem de uma família que faz parte desses muitos migrantes nordestinos. Em São Paulo, trabalhando como torneiro mecânico, ele se torna o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de São Bernardo do Campo. Aqui ele já está um pouquinho mais, né, com seus 30 anos, certo? Em 1975. Então já é um trabalhador dessa área, envolvido com as questões ali dos metalúrgicos. Ele acaba se transformando no presidente do sindicato. Mais um pouquinho, década de 80, ele vai fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores, ao qual ele é filiado, né, o grande representante do PT, sem dúvida alguma, é o Lula. Ainda na década de 80, foi deputado federal em 86 e por ser esse deputado federal eleito, ele participa da Assembleia Constituinte que elabora a nossa atual Constituição. Lula estava lá, ajudou a votar, sim, não, concordando, discordando do que foi debatido dentro da Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição de 88. Foi candidato à presidência por 3 vezes, em 89 contra o Collor, em 94 contra o Fernando Henrique, em 98 de novo contra o Fernando Henrique, perdeu essas 3 vezes, até que finalmente chegou a vez do Lula nas eleições de 2002, quando ele se elege,
né? O Fernando Henrique não conseguiu emplacar o seu sucessor, a sua sugestão de sucessor, foi a vez do Lula. E vale a pena a gente conversar só mais um pouquinho sobre essa eleição de 2002, a virada, a guinada na imagem pública que se constrói do Lula. Veja o cartaz à esquerda da primeira campanha do Lula à presidência, em 1989, quando ele está enfrentando o Collor. E aqui à direita você tem a campanha, o cartaz de 2002. Vocês percebem alguma diferença? Primeiro que o cartaz da direita tá bem mais bonito, né? Mais bem feito, uma foto melhor, uma qualidade de design, de estética, de visual ali, muito mais elaborada. Exatamente porque tem uma equipe por trás do Lula agora, tem um publicitário renomado, competente, profissional, ajudando o Lula na campanha de 2002. E uma das coisas, dos pontos que essa publicidade, que esse profissional que está ajudando o Lula faz é exatamente mudar essa imagem. Repara que o Lula tá mais engomadinho, né? Ele tá transparecendo confiança, ele tá de terno. O Lula foi colocado dentro de um terno exatamente para melhorar essa imagem dele. Os discursos do Lula estão menos radicais, a postura do Lula está menos radical. Esse teria sido um dos fatores que levaram à vitória do Lula em 2002. Claro que o Fernando Henrique não terminou bem o seu segundo mandato, por isso que ele não emplaca o seu sucessor, que era o José Serra, o seu ex-ministro da Saúde. Então não é um momento legal para o Fernando Henrique, para o seu indicado, mas ao mesmo tempo tem-se uma investida, né, um investimento na vitória do Lula, na imagem dele para que essa vitória chegasse. Não foi por acaso não, galera, ele foi todo trabalhado. Você pode ver minimamente aí, né, com um pouquinho de sensibilidade visual, você vê a diferença nesses dois cartazes. E na própria postura, não é só questão de propaganda e de imagem e de terno e gravata, não. O Lula sacou que precisava desfazer essa radicalidade, né? Essa imagem de radicalidade. Eu posso falar por mim, deixa eu dar uma entrevista aqui, deixa eu ser uma testemunha histórica aqui. Eu me lembro de todas as vezes que eu já nascida em 86, né? Então eu tenho algumas memórias, poucas, mas tenho. Eu me lembro de todas as vezes o Lula candidatar e às vezes eu ter curiosidade, cheguei a perguntar para minha mãe, por que o Lula não? Por que ele não consegue? Por que ninguém vota nele? Por que muita gente fala mal dele? A minha mãe, que não tinha muita instrução política, mas ela escutava alguma coisa, né? E eu lembro que ela me respondeu assim, minha filha, eles falam que se o Lula vencer, vai todo mundo sair pelado na rua. Eu não tô zoando, eu escutei isso quando criança. Tá vendo a imagem radical que se tinha do Lula? Ele não é comunista, ele é o fundador do PT. Mas o PT nasce com essa tendência de esquerda. E isso no Brasil ainda não era muito claro, né? Ele é tido como um radical. E para se eleger nessas 3 tentativas, ele acaba entendendo que ele precisa mudar o seu discurso, a sua postura e a sua imagem. Veja a carta que ele escreve ali, no momento da campanha presidencial em 2002. A famosa Carta ao Povo Brasileiro. Essa carta é muito citada para demonstrar como o Lula freou a sua radicalidade, né? Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade reivindica. O que se desfez ou se deixou de fazer em 8 anos, do Fernando Henrique, não será compensado em 8 dias. O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje. Nem será implementado por decreto de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. Essa frase que eu coloquei de negrito é a frase destacada por muitos analistas como a frase que entrega essa mudança de postura. Ele querendo acalmar o mercado, principalmente, a população brasileira, a sociedade civil, que peraí, eu não sou esse radical que vocês estão achando que eu sou, eu não vou descumprir com os compromissos, eu não vou parar de pagar a dívida externa, tá? Fiquem calmos. Veja essa frase. Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos
e obrigações do país. Essa frase ecoou, reverberou. O Lula querendo mostrar para o mercado, para o capital externo, calma, eu não sou isso que vocês estão, ou pelo menos não sou mais, isso que vocês estão pintando de mim. Essa carta é tida como a carta para acalmar o mercado. E essa frase em específico diz isso, né? Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, já na campanha, né, que vai dar certo, ele vai se eleger e vai começar o seu governo. Ele já começa com o programa Fome Zero. Então veja, no primeiro ano de governo, em 2002 é a eleição, em 2003 o primeiro ano de governo. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Lembro perfeitamente da minha professora de geografia vibrar com a vitória do Lula. Em 2003, ela me dando aula de geografia, a felicidade estava estampada no rosto dela. O Fome Zero, então, é o carro-chefe. Ele está sendo o primeiro programa do governo Lula, não é por acaso. Realmente há um foco nesse Fome Zero, né? Em erradicar a miséria no Brasil. Não é novidade, o nome tá muito diferente, a logo tá diferente, eu acho essa logo maravilhosa. Olha a criatividade da equipe de publicidade do governo Lula, eu amo essa logo, muito legal. Não é novidade a ideia, né? O nome é novo, mas a ideia vem lá do Fernando Henrique no seu segundo mandato. Você se lembra do Bolsa Escola e do Bolsa Alimentação? O Lula tá mantendo. É como se ele pegasse essas duas bolsas e fizesse um combo. E esse combo está dentro do Fome Zero. O Fome Zero não é só transferência de renda no sentido de dar um valor por criança em cada família, por criança matriculada. As regras continuam, viu, gente? Transferência de renda atrelada à educação. Nada mudou. Fernando Henrique começa com essa ideia e o Lula vai continuar. E, aliás, me permita fazer um comentário aqui. Você pode observar que todos os presidentes que se lançam à presidência, eles já chegam falando isso. Fiquem calmos, eu não vou acabar com o Bolsa Família, né? Porque deu certo lá desde o Fernando Henrique, foi uma coisa que a sociedade brasileira aprovou, claro que tem críticas. E o presidente que chega e ameaça tirar esse programa, ele compra uma briga. Então, o Fernando Henrique começou, o Lula continua com regras parecidas, ele vai ampliar. Esse é o segredo, é isso que eu quero que você entenda aqui agora. O Fome Zero é um programa maior, é um programa de transferência de renda, mas não só isso. Veja o que está embutido dentro desse programa maior que é o Fome Zero. Por isso que eu coloco ali, são muitos subprogramas dentro do Fome Zero. Eu tenho incentivos à construção de cisternas no sertão nordestino, eu tenho construção de restaurantes populares, eu tenho facilidade de crédito, menos burocracia para comprar merenda escolar. Então tem um monte de ações, um monte de subprogramas dentro do Fome Zero. Aquela história de dar um valor mensal para as famílias, repassar o dinheiro diretamente para as famílias, é um dos pontos, ok? É um dos subprogramas dentro desse programa maior que é o Fome Zero. Essa burocracia toda acabou não lacrando essa coisa de ficar dividindo em muitos subprogramas, sabe? Um para construir cisterna, outro para não sei o quê. Muitas siglas acabou não pegando. E aí o Fome Zero acabou não sendo popularizado, vamos dizer assim. A população não falava Fome Zero, a população acabou falando Bolsa Família, que é o que se fala até hoje, né? Até porque o governo entendeu que transferir o dinheiro e deixar o povo, né, deixar a classe baixa decidir o que ela vai fazer desse dinheiro, talvez até simplifica. E é mais ou menos isso que acontece hoje. Eu continuo passando dinheiro, renda para as famílias, né, que comprovadamente necessitam dessa ajuda. Eu sei que tem fraudes, né, eu sei que falar disso aqui é pedir para dar polêmica. Tem mesmo fraude, eu sei de casos assim, mas não vamos considerar que esse programa é uma facilidade só, né? Tem critérios, tem visitas, funcionários públicos vão até a casa das famílias para investigar, para saber se precisa, enfim, não é tão bagunçado assim não, mas infelizmente tem corrupção aí sim. E é por causa do Fome Zero, desse foco, dessa ampliação que o governo Lula deu a esse projeto social,
que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Veja o mapa de 2012. O Brasil ainda está com uma corzinha de alerta, né? Que seria um laranjinha. Observe que países africanos, os países que mais sofrem com a fome, estão pintados de cores mais escuras. Esse marrom, vermelho ou laranja. O Brasil em 2012 ainda estava de laranja, mas em 2014 o Brasil passa a ter a mesma cor dos Estados Unidos, ou seja, ele saiu do mapa da fome. A própria ONU reconheceu numa notícia de 2015 no seu site, Nações Unidas no Brasil, que o crescimento da renda dos 20% mais pobres, que é onde o Bolsa Família chega, né? O Fome Zero é para esse miserável mesmo. É lá nesses 20% mais pobres do Brasil. É o crescimento da renda desses 20% mais pobres ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, diz ONU. Nós podemos ter inúmeras críticas ao Fome Zero, e certamente você tem as suas, eu tenho as minhas, mas a gente tem que considerar que uma grande parcela da população do Brasil necessitava desse tipo de projeto. Foi salvo da morte, foi salvo da desnutrição, foi salvo da fome por conta desse projeto de transferência de renda, né? Que o Lula ampliou e fez o seu carro-chefe, mas não foi o inventor disso tudo. Façamos justiça. No ano seguinte, 2004, já chega o famoso ProUni, que ainda está aí funcionando, o Programa Universidade para Todos, que propõe bolsas integrais ou parciais de 50% em instituições privadas de ensino superior para alunos de baixa renda comprovada, com participação no Enem, com uma nota mínima e não pode ter zerado a redação. Então, se você cumpriu esses requisitos, se a sua família ganha até um salário, eu não sei exatamente o valor, mas acho que é um salário e meio por cabeça, tem os valores lá certinho. Então, se a sua família é de baixa renda, se você fez o Enem, tirou uma nota mínima, que se não me engano é 450 ou 500, não zerou a redação, e você tem o curso que você quer numa universidade privada, você pode conseguir uma bolsa integral ou pelo menos uma bolsa parcial de 50% através do ProUni. Também fez parte desse projetão ProUni o FIES, e também ainda funciona o FIES. O que é o FIES? O financiamento estudantil. Você pode ter o seu curso superior financiado pelo governo com juros baixos e você tem um prazo para pagar que vai até depois que você formar. Até entende-se que a ideia é essa, né? Depois que você formar, você vai estar empregado com a renda para poder pagar o que o governo te ajudou ao longo da sua graduação. E o que as universidades privadas ganham com isso? As universidades que aderem ao ProUni, que disponibilizam bolsas integrais ou parciais para alunos vindos do Enem, né, para alunos que vêm do ProUni, essas instituições têm isenção de impostos. Repare na esperteza desse projeto ProUni. Ao mesmo tempo que o Lula acode o mais pobre, né, famílias de baixa renda, um aluno que não conseguiria pagar o seu curso superior, ao mesmo tempo, o governo está agradando os grandes proprietários de instituições de ensino superior. Ele está isentando de impostos, né? Faz bem para o rico e faz bem para o pobre. E é por isso que você vê um boom desde 2004, reconheça aqui comigo, do monte de universidades particulares que surgiu. É um boom mesmo, né? Cidades pequenas, a nossa, eu estou no interior de Minas Gerais, Monte Carmelo, Triângulo Mineiro, aqui a gente não tinha e de repente essa universidade virou uma potência. Inclusive, centros universitários que tinham poucos cursos passam a ser universidade mesmo, né? Centro universitário não, tem outro nome que é abaixo, né? Quando você tem só poucos cursos e a hora que você amplia e aumenta quantidade de cursos, quantidade de alunos, aí sobe o seu nome lá. Enfim, é por causa disso aqui, é por causa desse baita incentivo do governo Lula desde 2004 com a criação do ProUni. Mas em 2005 já chegou o pior momento, aquele que carimbou o PT. Para sempre o PT não vai ter como se livrar desse carimbo, dessa marca que foi o mensalão, o escândalo do mensalão.
o então deputado Roberto Jefferson, que é presidente do PTB, mas fazia parte do esquema, ele vai contar tudo que ele sabe, porque ele fazia parte do esquema, conta que para a aprovação dos projetos do executivo, então tudo que o Lula queria fazer, todo o projeto, toda a ideia que vinha do Lula, para que o Congresso aprovasse, o governo oferecia, eram oferecidos aos então deputados, senadores, né, uma mesadinha para que eles votassem a favor desses projetos do executivo. Eita, que escândalo mesmo, né? Veja o que o Roberto Jefferson... E aí ele vai dar nome, tal pessoa, tá tudo envolvido. Ele vai contar, vai denunciar, vai ter a tal da delação premiada para poder diminuir a pena, né? É isso. Escute palavras do próprio Roberto Jefferson. Vossa Excelência sabe que não é meu estilo, mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinge o seu Delúbio Soares, que atinge o senhor Silvio Pereira, que atinge ao senhor Zé Dirceu, que eu estou dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Você percebeu nas palavras do Roberto Jefferson, o delator, né, quem contou tudo que sabia sobre esse negócio aí chamado de mensalão, esse escândalo chamado de mensalão, que ele inocenta o presidente Lula. Você acabou de ouvir as palavras dele, um homem inocente, um homem bom, que eu tenho orgulho de ter pegado na mão. E aí, o Lula não sabia de nada, né? E ele confirma que não sabia de nada num discurso logo depois dessa denúncia, desse boom, dessa notícia aí. Veja o discurso do Lula. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com sua parte. O Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertença ao meu partido ou não, seja aliado ou da oposição, não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com uma economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Você acabou de ouvir palavras do presidente Lula dizendo que se sentiu traído, pedindo desculpa, mas se sentindo traído. Roberto Jefferson o inocentou e ele confirma nesse discurso que ele não sabia de nada. Esquisito, né, gente? Porque projetos que vêm do executivo e aí compra-se a aprovação no Congresso e o presidente não está sabendo de nada, né? Eu quero fazer um comentário aqui também e te lembrar que não é a primeira vez que há uma denúncia de que os deputados, né, os nossos representantes estão sendo comprados. Na emenda da reeleição houve o mesmo tipo de denúncia. Um deputado fez o que o Roberto Jefferson fez. Procurou a Folha de São Paulo e falou: é o seguinte, me pagaram tanto para eu votar sim na emenda da reeleição. E nada aconteceu. A investigação, uma CPI não foi instalada. Lembra de eu falar? Fernando Henrique tem base de apoio no Congresso, o que não acontece com Lula. O próprio mensalão te prova isso. Por que é que ele tem que comprar o Congresso? Porque ele não tem o número de votos suficiente, ele não tem apoio suficiente. E aí ele tem que comprar para que as ideias, os projetos dele passem.
né? E aí, essa falta de apoio no Congresso também explica por que a investigação aconteceu. A CPI foi instalada, chegou no Supremo e os caras foram julgados, condenados. Não deu em nada não, deu em pizza, mas chegaram a ser condenados, né? E aí eu gosto sempre de ressaltar isso. Não é defender, por favor, seja maduro para ouvir o que eu vou dizer, mas pelo menos a investigação se instalou. Ok? No governo do Fernando Henrique, houve o mesmo tipo de denúncia e nada se fez, todo mundo se calou, ninguém ouviu. Oi, quem falou alguma coisa? Não sei de nada, não vi nada. Aqui no governo PT, não deu em nada, eu sei, mas pelo menos uma investigação foi feita. A outra coisa, eu vi esse vídeo aqui agora e lembrei. O Roberto Jefferson inocenta quando ele vai dar o seu primeiro depoimento na comissão de ética da Câmara, mas depois, durante o julgamento, que aí vai durar, né, gente? Julgamento, poder judiciário é lento, você sabe como é que é, a hora que tá lá no STF, o julgamento tá rolando, o advogado do Roberto Jefferson já muda o discurso. A defesa do Roberto Jefferson vai botar o Lula no meio, sim. Assista essa reportagem pequenininha. A segunda defesa foi a do ex-deputado e então presidente do PTB, Roberto Jefferson. O ex-parlamentar foi quem denunciou o chamado mensalão e teve o mandato cassado pela Câmara por causa do escândalo em 2005. Roberto Jefferson é acusado de ter recebido mais de 4 milhões de reais das contas de Marcos Valério, que seria o operador do suposto esquema. Os valores seriam apenas parte de um acordo de 20 milhões de reais firmado entre o PTB e o PT, referente a eleições municipais de 2004. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na época das denúncias, Jefferson afirmou que o ex-presidente Lula era inocente. Mas o advogado responsabilizou Lula e atacou o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, por não ter incluído o ex-presidente na denúncia. Não só sabia, digo eu aqui, como ordenou o desencadeamento de tudo isso que essa ação penal escrutina. Os auxiliares, os empregados atenderam o patrão e deixaram o patrão fora da acusação. Deixaram não, o procurador-geral da República deixou. Advogado do senhor Roberto Jefferson voltando atrás. Sabia sim, o Lula sabia. Galera, vai entender, né? Que bagunça, que falta de caráter, falta de uma palavra, verdade. Só isso, né? Seguindo, o que deu, né? No que deu? Conforme eu disse, a investigação aconteceu, as apurações foram feitas, chegou no STF, mas conforme você vê aqui numa notícia de 2015, Roberto Jefferson deixa a prisão e vai para regime domiciliar no Rio. Veja mais um pedacinho. Ex-deputado vai morar em apartamento na Barra após deixar semiaberto. Então, ele chegou a ser preso, depois passou para o regime semiaberto e depois vai deixar a prisão para regime domiciliar. Disse que irá namorar muito e que não pode falar sobre Lava Jato, porque esse aqui já é de 2015, né? Já tinha estourado esse outro escândalo de corrupção chamado de Lava Jato, mas a gente vai discutir isso no governo Dilma. Então, o que deu? Deu pizza, porque os ministros, nossos digníssimos, excelentíssimos ministros do STF acabaram perdoando, liberando e sendo, assim, muito bonzinhos com esses envolvidos no mensalão. Em 2006, o Brasil começa a fazer parte do BRICS. O BRICS é um grupo formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, China e a África do Sul. A África do Sul não está desde o início, se eu não me engano ela entrou em 2011, um pouquinho depois do início, inicialmente era BRIC, né? Depois aumenta-se o S por causa da entrada da África do Sul. Qual a intenção desses países se unirem, né? Fazerem um grupo entre si? Conforme você vê aqui, cooperação setorial em diferentes áreas, como ciência, tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação e combate a crimes transnacionais. Isso na primeira década eles já estavam pensando nesse tipo de cooperação. Achei interessante, fiz questão de grifar aqui também, ó. Um exemplo dessa cooperação, uma rede de pesquisa em tuberculose, que visa introduzir medicamentos e diagnósticos de qualidade a preços acessíveis em todos os participantes do grupo, né?
Eu só quero destacar a participação da China. É aqui que o Brasil vai começar com essa amizade linda com a China, que eu sei que agora, quando a gente grava essa videoaula em 2020, as relações já estão meio estremecidas, não estão tão legal assim, mas é aqui que começa essa aproximação com a China, importante para o Brasil, né? Trouxe benefício. O próprio BRICS é importante para o Brasil. Você deve estudar isso melhor em geografia, ok? E assim, com o escândalo do mensalão armado, com as investigações em curso, Lula encara as eleições de 2006. Ele vai para a reeleição. Ele vai enfrentar o representante do PSDB, não mais o José Serra, porque não deu certo o José Serra na última, aí o PSDB troca, né, o sugerido. Agora é o senhor Geraldo Alckmin que vai enfrentar o Lula, que vai ser o segundo lugar da eleição. A Heloísa Helena também está na disputa pelo PSOL, que é um partido novo, viu, recentemente criado como um racha do PT. Depois do mensalão, muita gente frustrada, decepcionada com o PT, não só por causa da corrupção, por causa até da flexibilidade que o PT foi demonstrando, foi assumindo ao longo desses primeiros anos de governo, que desagradou um monte de gente. Tem uma parte do PT que não concordou com essa história de ficar fazendo coligação e alianças com partidos de direita, com partidos de centro-direita, com partidos que não se via nenhuma possibilidade de diálogo e de repente o PT está fazendo aliança. Então isso para alguns integrantes do partido foi um absurdo e foi o suficiente para eles romperem com o PT. Quando chega o mensalão então, a corrupção escancarada, aí que um monte de gente sai do PT, é o caso da Heloísa Helena, que nessa eleição de 2006 encara e se candidata à presidência, né, ficando em terceiro lugar. O Cristóvão Buarque está aqui pelo PDT e seriam os 4 principais, né? Os 2 mais votados que vão para o segundo turno vai ser Lula e Alckmin, e no segundo turno o Lula vai ganhar com 60%, mesmo depois do escândalo do mensalão, galera. É importante frisar isso aqui. O brasileiro tem memória curta ou, sei lá, ele preferiu a continuidade do Fome Zero, a continuidade das políticas sociais, assistencialistas do governo Lula, do que enxergar, encarar a realidade, a dura verdade da corrupção. É triste, né, por um lado. Mas é isso que a gente tem de fato histórico aqui. A população brasileira não se viu impedida de reeleger o presidente do partido, né, o principal representante do partido, que foi denunciado por um escândalo grave de corrupção, enfim. Aquele mapinha, né, você vê que agora não tá tudo tão vermelhinho como foi lá em 2002, né, que foi uma maioria massacrante que votou no Lula. Aqui você já tem um Brasil mais ou menos dividido, você vê o Sul e o Centro-Oeste aqui já preferindo o Alckmin e o restante preferiu Lula em 2006. Então o Lula vai para o seu segundo mandato. 2006, o ano da eleição, começa com a boa notícia de descoberta do pré-sal em águas brasileiras. Claro que se questionou se era realmente em águas brasileiras. Óbvio que os Estados Unidos, né, e o mundo ia ficar de olho nessa riqueza chamada pré-sal para saber realmente isso aí está no território do Brasil mesmo. Vamos medir isso aí certinho? E foram feitas as conferências e confirmou-se, é em águas brasileiras sim, isso aqui é riqueza brasileira sim. Deu treta até dentro do Brasil, né, galera? Com essa história do federalismo, essa autonomia para cada estado é dono das riquezas do seu subsolo. E aí esse pré-sal estaria ali nas águas do Espírito Santo ao Santa Catarina, se não me falha a memória. Então, o que se tirar de dinheiro do pré-sal vai ser desses estados, certo? E aí teve gente que foi para as ruas, rolou um debate interno também. Não, o pré-sal tem que ser do Brasil inteiro, como assim? O pré-sal não tem que ser só do Rio de Janeiro, só do Espírito Santo, rolou discussão até aqui. Então é claro que o mundo peraí, é de vocês mesmo? Vamos conferir. Mas era nosso mesmo. E aí a exploração vai se iniciar em 2010, é mais uma riqueza brasileira, né? Uma boa notícia no início do segundo governo Lula. Coloquei uma chargezinha aqui zoeira,
o Obama jantando com a Dilma, né? Que aí o pré-sal, essa riqueza do pré-sal vai ser explorada mesmo a partir de 2010, aí já estou mais no governo Dilma, né? Que a gente fala depois. E aí ele tá brincando, me passa o sal, não, o pré-sal, né? Porque o interesse com certeza era grande. Em 2007, mais um projeto voltado para a educação, agora foi a vez do Reúne. Enquanto o ProUni atendeu instituições privadas, de alguma forma atendeu o pobre também, deu a possibilidade de famílias de baixa renda colocarem seus filhos no ensino superior, e com certeza você conhece alguém, alguma família que usufruiu do ProUni ou ainda usufrui do ProUni. Agora chegou a vez do governo dar atenção para as universidades federais. O ProUni foi para as particulares, para as privadas. Agora chegou a vez das universidades federais, públicas. O Reúne seria um programa de apoio a planos de reestruturação, daí Reúne, reestruturação das universidades e expansão das universidades federais. Desse Reúne eu posso falar com um pouquinho mais de experiência, né, por ter vivido isso, porque em 2007 eu estava fazendo a minha graduação numa universidade federal, e aí eu vi o Reúne sendo implantado. O que foi o Reúne? Expansão física em primeiro lugar. Por exemplo, no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, na cidade de Uberlândia, que era onde eu fazia a minha graduação, os espaços vagos do campus foram ocupados por novos blocos. E eu não estou falando de um bloco, 2 blocos, eu estou falando que eu me lembro aqui de cabeça de 4 blocos novos assim, gente. Não tinha nada, era grama, era árvore, de repente surgiu um bloco gigante, moderno, bonito, com salas enormes, coisa mais assim, moderno mesmo. Expansão física no sentido de levar campus, ou campi, né, o plural campi, para outras cidades, que é o caso da universidade onde eu estudei, a Universidade Federal de Uberlândia, expandiu para Patos de Minas, Ituiutaba e minha cidade, Monte Carmelo. Tá dentro do Reúne, né? Então, essa expansão física é tanto num campus único, de aumentar blocos, aumentar salas de aula, como aumentar outros campi, né? E aí, Monte Carmelo foi uma das cidades privilegiadas pelo Reúne, por essa expansão física. Além da expansão física, eu tenho aumento de vagas, porque se eu estou aumentando sala de aula, né? Eu vou contratar mais professores, é um momento de muita contratação, e eu vou aumentar vagas, eu vou aumentar cursos novos em universidades já instaladas, e nesses campos novos, né, também novos cursos, mais vagas, mais possibilidade de receber aluno. Eu me lembro de participar, de acompanhar, já que eu estava dentro de uma federal, né, e é muito legal essa movimentação, esse ativismo político dentro de uma federal, eu morro de saudade disso. Vinha lá a galera do direito discutir o Reúne, eles faziam num auditório lá um debate público e a gente estava lá ouvindo, participando, muito legal. E aí eu lembro de várias críticas ao Reúne. A que mais ressoava, a que eu mais tenho lembrança é de o Reúne vai fazer as universidades virar um colegião, era isso que se falava. Vai perder qualidade, porque eu estou ampliando vagas, mas eu não estou ampliando, não estou melhorando as condições de trabalho do professor, pelo contrário, eu estou dando uma sala, e era isso mesmo, galera, salas lotadas. Existiam casos, por exemplo, de disciplinas que eram comuns a 2, 3 cursos, por exemplo, antropologia cultural. O curso de história faz, o curso de geografia faz, o curso de ciências sociais faz, o curso de artes faz. Aí eles colocavam um único professor para dar aula para 4 cursos. Então eram salas lotadíssimas. E aí eles falavam, vai perder qualidade, o professor vai ficar sobrecarregado, vai virar um colegião. Enfim, era uma das críticas. E depois, né, um pouquinho depois, 2007 ainda estava fazendo a minha graduação, terminei a minha graduação. Mais pra frente, já atuando como professora, eu fui para minha segunda graduação, que eu interrompi, eu não terminei, mas eu estava dentro do novo campus da UFA aqui na cidade de Monte Carmelo, e eu vi muito aluno, porque tem vaga sobrando, né? Muito aluno de escola pública chegando sem condições de acompanhar
as matérias de matemática, por exemplo. E eu me lembrava muito das críticas que eu ouvia quando da implantação do Reúne. Vai ampliar a vaga, mas não está resolvendo problemas mais estruturais. Tem que ter investimento na educação básica também. Vai facilitar para esses alunos chegarem no ensino superior, mas eles não vão conseguir acompanhar. E eu vi um pouco disso que realmente fazia sentido, sabe? Eu acompanhei as duas coisas. O lado bom de ver novos blocos, novos cursos, beleza, mas eu vi o lado ruim de, peraí, essa ampliação vai ser precipitada assim? Não é tão simples assim, né? 2007, Reúne. Ainda em 2007, o PAC, o famoso PAC, na sua primeira fase de implantação, porque teve o PAC 2, que depois a Dilma vai dar seguimento, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo a definição do próprio site do PAC, o PAC era uma retomada, vou comentar isso daqui a pouco, do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética. Veja bem, retomada. Já se tinha nessa época aí críticas de analistas, de cientistas políticos, de economistas, dizendo que o Brasil estava passando por um processo de desindustrialização, que o nosso progresso, o nosso desenvolvimento tinha dado uma pausa, que a gente voltou a ser muito dependente do capital externo, que o Brasil estava parando, o Brasil estava freando, é mais ou menos isso. Então essa palavra retomada é como se o governo estivesse dizendo, peraí, nós vamos acelerar agora esse negócio, nós vamos retomar o crescimento do Brasil, agora a coisa vai de novo, vamos comigo. Isso é o PAC. E aí o PAC, assim como o Fome Zero, é um pacotão de coisas, né? Um pacotão de propostas de infraestrutura na área social, na área urbana, na área logística, na área energética, né? E aí, dentro do PAC, construção de usinas eólicas, lembra do apagão do Fernando Henrique? O desafio ainda existe, né? E aqui o Lula vai pensar em investir em outra fonte de energia para o Brasil. Usinas hidrelétricas também vão entrar nessas grandes obras de infraestrutura, mas o mais famoso, que eu também posso falar por experiência própria, programa que está embutido dentro do PAC foi o Minha Casa Minha Vida. Um dos maiores programas habitacionais da história do Brasil. Crédito facilitado com juro baixo para a construção da casa própria. Eu estava preparando para casar, terminando a minha graduação nesse contexto, né? O próximo passo da minha vida, no meu planejamento, seria o casamento, então eu queria uma casa e a Minha Casa Minha Vida surgiu assim nesse momento oportuno. Foi quando a gente conseguiu, você tinha que comprovar, você não pode ser rico, né? Isso também é pensado para a classe média, eu não vou falar classe baixa, porque a classe baixa não consegue pagar um financiamento para construção de casa própria. Gente pobre mesmo não vai conseguir. Então é aquela classe média baixa, classe média, que é o foco do Minha Casa Minha Vida. Você tem que comprovar que você consegue pagar o financiamento, mas você também não pode ser rico, né? E aí, eu e meu atual esposo, né, meu namorado na época, a gente foi na Caixa, a gente conseguiu e a gente fez a nossa casa com o recurso, com esse financiamento do Minha Casa Minha Vida. Deixa eu te contar aqui que a gente paga hoje para você ver como esse projeto foi interessante, né? A gente paga menos de R$400 numa casa que a gente construiu do jeito que a gente quis, né? E a gente pegou na época R$80 mil para poder construir. E se a gente fizer as contas aí em 20 anos, eu tô pagando menos de R$400 porque é um financiamento a longo prazo. Se a gente fizer as contas desses 20 anos aí de prestação, deve dar bem mais de 80 mil, né? Então é legal pro governo que ele tem a Minha Casa como garantia, a minha casa tá penhorada, é da Caixa a minha casa, né? Enquanto eu não terminar de pagar. Mas ao mesmo tempo a casa é minha, eu não pago um aluguel, eu pago o financiamento da minha casa. Isso aí aqueceu demais a economia do Brasil. Claro que eu tô dando meu testemunho particular, mas a gente pode falar no geral agora, a economia brasileira foi aquecida, a área de construção civil mexe mesmo com a economia, né? Movimenta a economia, gira dinheiro. Então eu acho que esse projeto aqui, claro que tem a minha subjetividade, mas eu acho que foi muito inteligente da parte do governo. Foi realmente um dos maiores, se não foi o maior programa habitacional do país. Segundo o próprio site do PAC, foi o maior programa habitacional, veja nessa imagem.
1,8 milhão de unidades entregues desde 2009, 6 milhões de pessoas beneficiadas, 225,9 milhões de investimentos, 1,8 milhões de famílias, já está falando aqui, né? 3,6 milhões de unidades contratadas, 1,3 milhões de postos de trabalho em 2013, é o que eu falei, a construção civil movimenta, gera emprego. E aí, Minha Casa Minha Vida, então, está dentro do PAC. E aquela história das privatizações, você se lembra? O Collor começou com essa modinha de vender empresas públicas, o Fernando Henrique continuou. E o Lula, ele vendeu? Ele pode não ter entrado exatamente na vibe das privatizações, até porque ele criticou bastante isso, né? Ele era um crítico das privatizações, mas ele concedeu as rodovias para as empresas privadas. Como é que funcionam as concessões? É um serviço público delegado à iniciativa privada. Então, é o serviço de transporte, ao invés do governo se preocupar com o buraco, com a sinalização de uma rodovia, ele passa isso para uma empresa privada que paga, que compra esse direito do governo, né? O governo concede para essa empresa privada a cuidar desse serviço público, no caso seriam os transportes. Essas concessões foram a solução utilizada pela União, pelo governo, e por diversos estados para financiar a infraestrutura rodoviária. Aí você, como é uma empresa privada, você passa a ter que pagar pedágio para utilizar aquela rodovia. É isso que é uma concessão, né? Eu não estou vendendo a ferrovia para a empresa, eu estou concedendo o direito dela cobrar para os carros passarem ali, para ela fazer o pedágio, né? E aí a gente volta naquela discussão que a gente teve lá no governo de Fernando Henrique, que aqui você vê uma melhora nos serviços. Antes, rodovias mal cuidadas, né? Não duplicadas, enfim, de difícil uso mesmo, de repente elas sendo cuidadas por empresas privadas, né, cobrando pedágio, você tem uma melhora das rodovias assim, né? A gente pode falar do exemplo de São Paulo. Você vai para São Paulo, você vai pagar pedágio, que a maioria das rodovias ali são concedidas. Se são estaduais ou federais, é tudo concessão ali, a maioria, né? E as rodovias paulistas são um tapete, né? Vem para Minas Gerais, a gente tem rodovias mais estaduais, mais públicas, aqui é puro buraco. É aquela velha discussão, se privatiza ou se concede para a iniciativa privada, melhora a qualidade. Mas, por outro lado, eu tenho que pagar para ir e vir, né? Deixa de ser um direito e passa a ser um serviço, sacou? Dá outra polêmica esse assunto. Aqui uma tabelinha que está lá nesse texto, no site do ipea.gov.br, de algumas dessas rodovias que foram concedidas na segunda... Sabe por que segunda etapa? Esse texto deixa muito claro lá. A primeira etapa foi o Fernando Henrique que começou. O Fernando Henrique também fez algumas concessões e o Lula vai continuar. Galera, aproveitando a deixa aqui, é também por isso que muitos cientistas políticos, muito estudioso de política vai dizer que o Lula é uma continuação do governo do Fernando Henrique. Eles vão falar assim, olha, o Lula chegou metendo a ripa no Fernando Henrique, criticando o Plano Real, enfim. Pareciam ser opostos, mas não, é uma continuidade. O governo do Lula é muito parecido com o do Fernando Henrique. Há quem diga isso. Veja aqui, segunda etapa, porque o Fernando Henrique teria feito a primeira, e aqui uma lista das rodovias concedidas pelo Lula. BR-116, BR-381, BR-101, e aqui o início dessa concessão. Em 2008, quase no final do segundo mandato, o segundo mandato vai terminar em 2010, né? A partir de 2011 já é a Dilma, mas o mundo é surpreendido por uma crise nos Estados Unidos. A famosa bolha imobiliária. A princípio, crédito fácil e muitos imóveis à venda. Então, muita gente se interessa, começa a comprar, essa procura aumenta, e se a procura aumenta, o preço dos imóveis começa a subir, aí já começa a ter inadimplência no pagamento de quem comprou financiado e vira uma bolha, né? A ideia é bolha mesmo. A princípio parece ser um momento bom. Nossa, tá vendendo muito imóvel, o imóvel tá valorizado, o juro tá fácil, então eu vou comprar para vender depois. Depois isso estoura e vira uma crise.
Se é nos Estados Unidos, você deve saber que o mundo sentiu os efeitos, as consequências do estouro dessa bolha imobiliária em 2008. Essa crise de 2008 abala o mundo, ela é comparada à crise de 1929. Mas o senhor presidente Lula teria dito que no Brasil não vai ser uma crise, não. Escute, vou deixar você ouvir as próprias palavras do presidente Lula. Desde o início dos problemas nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. Marcou, galera. Essa palavra do Lula virou história, entrou para a história. Marolinha. A crise de 2008, se lá é uma tsunami, aqui é uma marolinha. E o que teria feito o governo para transformar uma tsunami numa marolinha? Também me lembro, né? E realmente eu posso falar pelo meu mundinho pequenininho, claro, mas eu sou uma testemunha viva desse contexto aí. O Brasil realmente não sentiu nesse contexto tão forte a crise de 2008. Porque o governo chegou abaixando impostos, principalmente o IPI, eu me lembro perfeitamente, eu vou te contar por que eu me lembro. O IPI foi quase zerado, se não foi zerado, eu não estou lembrando de dinheiro, abaixou muito ou zerou o imposto sobre produtos industrializados. Meu irmão estava de casamento marcado para 2009. Então, para incentivar o consumo, o Lula abaixa esse imposto sobre produtos industrializados e a linha branca de eletrodomésticos abaixa muito o preço, tipo coisa de R$300 mais barato. Meu irmão casando, eu prometi para ele de presente uma geladeira. Quando eu vou comprar a geladeira, dividida em 24 parcelas, mas quando eu vou lá comprar a geladeira, por causa dessa queda nos impostos, né, dessa interferência no governo abaixando o IPI, a geladeira estava R$300 mais barato. O modelo que meu irmão queria, que eu consegui dar de presente para ele. Por isso que eu me lembro dessa fase, né? Para o Brasil não sentir, para o comércio continuar aquecido, para o dinheiro continuar girando, uma das atitudes do governo Lula é abaixar impostos. E funciona, em alguma medida funciona. Só que, aí agora já não é análise minha, né? Não sou economista, não conseguiria ter essa visão profunda. Os economistas, os analistas vão dizer que realmente, peraí, não sentimos o tsunami, né? A marolinha foi marolinha mesmo, lá em 2008, 2009, 2010, mas peraí, 10 anos depois, a conta chegou. O que o Lula fez lá, tentando segurar, né, para manter a popularidade dele, sei lá, mas o que ele tentou fazer lá, segurando, abaixando imposto, diminuindo a arrecadação do Estado, liberando dinheiro fácil, isso na época fez efeito, mas 10 anos depois foi o que causou a recessão no Brasil. Veja essa manchete aí, ó. O remédio, que é abaixar imposto, liberar dinheiro, que permitiu a marolinha no Brasil em 2008, foi o estopim da recessão 10 anos depois. E essa notícia é de 2018. Então, veja, liberação de dinheiro de bancos públicos, cortes de impostos e incentivo ao consumo amenizaram o impacto da crise financeira 10 anos atrás. Mas, segundo economistas, então não é a Giane falando, né, já economistas, segundo economistas, insistência em aplicar essa receita para aquecer a economia empurrou o país para a situação atual. Quando ele coloca aqui, ó, liberação de dinheiro de bancos públicos, cortar imposto, você faz o governo gastar mais, fazer mais do que pode. Na hora ele segura, depois a conta bate, né, gente? A conta chega. A gente sabe disso. A conta da ditadura bateu na década de 90, na década de 80, 90. Aqui o Lula segura lá em 2008, 2009, 2010, mas em 2018 o Brasil despenca. A conta fica para outro. Mais um tá acabando, mais um projeto para educação. Em 2010, o governo lança o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Se você é um vestibulando, um aluno do terceiro ano do ensino médio, isso é comum para você. Você sabe o que é o SISU. Foi uma maneira do governo de, conforme o próprio nome diz, unificar
a seleção para entrar numa universidade federal. Antes do SISU, a concorrência era mais regional. Vou dar o meu exemplo. Lá em 2003, 2004, quando eu tentei vestibular, até por falta de condições financeiras, eu não rodava o Brasil, eu não ia para o Brasil, lá para São Paulo ou lá para o Rio de Janeiro tentar uma vaga numa federal lá. O meu foco, eu sempre estudei e me preparei para a Universidade Federal de Uberlândia, que era mais perto daqui da minha casa, de onde eu morava. Então era normal essa concorrência ser regional. Galera de Minas disputa vaga nas universidades de Minas. Porque se eu quiser disputar uma vaga na Universidade de São Paulo, eu vou ter que ir lá na cidade fazer o vestibular daquela federal. Com o SISU, isso muda. Eu faço o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que ganhou uma projeção, uma importância muito maior no governo Lula. O Enem começa como um exame para testar, para medir a qualidade do ensino médio, só. Ensino médio público. Eu fiz Enem, mas lá atrás nem valia nada. Hoje, o Enem tem essa importância toda por conta do SISU também, porque aí eu faço o Enem na minha cidade, mas com a minha nota do Enem eu posso concorrer a uma universidade lá do Nordeste. Eu não preciso ir lá fazer o vestibular, né? Claro, se essa universidade na qual eu estou querendo estudar tiver aderido ao SISU, porque como vocês sabem, nem todas as universidades aderiram ao SISU, elas continuam fazendo o seu próprio sistema de seleção, seu próprio vestibular. Ok? A USP é um caso, a UNB, se não me engano, está querendo largar o SISU, fazer sua própria seleção, né? Mas a principal diferença, o principal objetivo do SISU é unificar, o próprio nome está dizendo, é unificar essa seleção e é transformar a concorrência pelas vagas em federais numa concorrência nacional e não mais regional. Finalizo com alguns gráficos sobre o desempenho da economia na era Lula. Aqui você tem a renda per capita. Lá em 2003 era 9,5, essa em R$1.000. Aqui você vai subir, você vai ver subir em 2010, ela sobe para R$18.000. Renda per capita. Aqui você tem o índice de Gini, vamos pegar aqui o início do governo Lula, 2003, 0,58, caiu um pouquinho para 0,55. O índice de Gini mede a desigualdade. Quanto menor o índice, menos desigualdade tem, né? Melhor é o país. Quanto mais alto o índice de Gini, pior é o país, mais desigual ele é. Aqui você tem uma comparação dos governos do Fernando Henrique, do Lula, os dois governos do Lula e mais da Dilma, né? Consumo das famílias, você vê que no segundo governo foi bem alto, o verdinho é o segundo governo Lula. Concessão de créditos para as pessoas físicas, no primeiro governo ele concede mais que no segundo, e depois a Dilma tira muita coisa, o Fernando Henrique não concedeu crédito. O salário mínimo no FHC subiu no primeiro governo, depois deu uma quedinha no segundo governo do Lula e na Dilma caiu ainda mais. Nas eleições de 2010, repito, mesmo com o escândalo do mensalão, o Lula consegue colocar a sua indicada, a sua ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, vai conseguir se eleger. Você tá vendo o mapinha aí, né? A Dilma conseguiu ser eleita em 2010. Na nossa próxima aula, nós veremos o governo Dilma.